agradecer a cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, poder, sabe, realmente regozijar pela graça do Senhor e as bênçãos do Senhor na vida de cada um dos irmãos. Em meio a tantas dificuldades, né, irmãos? Vamos parar para refletir esses últimos dias, esses últimos meses. Eu queria pedir, por favor, os irmãos, se não se importarem, a não ser que o som esteja melhor, eu quero chegar um pouquinho mais para frente, a gente vai começar o culto agora. Um pouquinho mais para frente, é melhor. Fiquem à vontade, meus irmãos, fiquem à vontade. A casa de vocês também, a casa é de todos nós, a casa do Senhor. Esse local é o local onde a gente vem adorar o nosso Deus e adorar pela semana que se passou, em meio às lutas, às dificuldades, mas também às alegrias que surgiram essa semana. Como a gente tem falado aqui, né, todas as semanas que a gente tem abençoado e pedido ao Senhor que realmente, sabe, derrame chuvas de bênção na vida de cada um dos irmãos que estão aqui e dos irmãos que não estão podendo vir, que estão nos assistindo pela internet também. Enfim, todos os nossos irmãos, não só os daqui, mas todo ser humano, né, tem passado por, todos nós seres humanos têm passado por esses momentos tribulados, difíceis, novos. Realmente é um desafio para todos nós. Por isso eu encorajo cada um de nós a gente se chegar mais um ao outro, para a gente se encorajar a se chegar mais ao Senhor mesmo. Sabe, aproveitar esses momentos e poder vislumbrar que a glória do Senhor, sabe, se faz presente de forma tão poderosa, intensa, verdadeira, e que esse grande e maravilhoso dia do Senhor está próximo de chegar. Mas esse tão grande e terrível dia do Senhor também está próximo de chegar. E assim, sabe, e podermos, com essa segurança, podermos descansar, que o Senhor, irmãos, está no controle de tudo, amém? Aleluia! O Senhor está no controle de tudo, amém? Glória a Deus, glória ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela vida de cada um dos familiares dos irmãos, tá? Cada um que deixou família em casa, né? Família, né? Espalhando cada canto, que o Senhor e a graça dele seja sobre a vida de cada um dos familiares, esposos, esposas, maridos, tios, tias, avós, todo familiar seja por dentro, pela graça do Senhor. Vamos dar início, tá agora? Ok? Beleza. Deus abençoe. Boa noite para você também, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo pela internet. Já começamos a gente um aqui mais assim, com bate-papo mesmo, e realmente poder dizer para os irmãos que a gente ficou muito feliz pela presença de cada um dos irmãos. Que a gente tem visto que esses momentos que têm se passado tem realmente balançado muita gente, tem chacoalhado muita gente mesmo, tem trago assim muita mudança e reflexão para muitas pessoas. Que nessa noite a gente possa ser tocado pelo Espírito Santo do Senhor. Deixe o Espírito Santo do Senhor tocar o seu coração, a sua vida. Abra o seu coração, não permita, não se pode com o violão, ou com a altura do som, ou com isso, ou com aquilo, com o seu irmão do lado. Sabe, neste momento, vamos adorá-lo, sabe, e ouvir a tua palavra, que, sabe, permita que o Santo Espírito do Senhor adentre os nossos corações, nos conduza nessa noite para uma reflexão, nos conduza nessa noite para a mudança, nos conduza para essa noite para a cura, irmãos, para a cura, por que não? Que o Espírito Santo do Senhor nos conduza nessa noite, para que a gente possa realmente ser transformados, sabe, de dentro para fora, e que a gente possa enxergar nós mesmos, todo o nosso erro, todas as nossas falhas, o que a gente tem precisado mudar diante do Senhor, o que a gente tem precisado fazer diante do Senhor, qual a postura a gente tem que tomar diante do Senhor. Cada um sabe, cada um sabe, cada um sabe. E o Senhor nessa noite vem falar através do Espírito Santo dele ao meu coração, ao seu coração, ao nosso coração.
falar para a gente nessa noite, filho amado, filha amada, eu sei da sua luta, eu sei da sua dificuldade, eu sei o momento que você tem que passar, mas saiba que mesmo quando a gente não percebe, não vislumbra o Senhor, cadê você? Ele está ali, pode ter certeza, pode ter certeza. Ele está lá, porque aquele que não poupou seu único filho, amado, querido, saber deste momento e saber que a presença dele é o que nós realmente precisamos para vencer todos esses obstáculos. Irmão, irmã, vamos agora, vamos orar. Gostaria de pedir os irmãos que se coloquem de pé. Gostaria de pedir que você feche os seus olhos com a sua cabeça. E nesse momento esqueça os problemas, esqueça as dificuldades, esqueça todas as circunstâncias e foque nele. Peça a Ele, ao único que é capaz de mudar a sua história, a nossa história. Peça a Ele para te transformar, te curar, te restaurar a todos nós nessa noite, para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus nessas horas. Seu Deus eterno, nós te damos, Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos na tua casa, Pai, nesse dia, Pai, de ceia do Senhor, Pai, sobre estar, Pai, em nome de Jesus, recebendo esse público, Pai, esse louvor, Pai, pelo graças, com cheiro suave, Pai, em nome de Jesus, nós temos, Pai, nos derramar na tua presença, nós temos nos entregar, Pai, a Ti, somente a Ti, em nome de Jesus. Use o teu servo para trazer a palavra, Pai, que ele possa ser inspirado pelo Senhor, Pai, grandemente, usado pelo Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos agora por todo sempre. Amém. Vamos adorar o Cordeiro.
cada um, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada lar, cada vida, cada casa, cada trabalho, Senhor, cada mão. Cada um aqui, todos os nossos irmãos também estão em casa, Senhor. Abençoa cada um neste momento. Meu irmão, minha irmã, você que trouxe o dízimo, suas ofertas, neste momento, se prepare para este momento de alegria. Glória a Deus. Amém. Para este momento de alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque, como a gente sempre diz, os irmãos mais recentes vão perceber, são muito bem-vindos aqui nessa casa, vão perceber que a gente sempre bate nossa terra. Dá na casa do Senhor, mas com alegria, com gratidão, porque em todos os momentos e circunstâncias, tudo que a gente entregar nas mãos do Senhor, o Senhor já nos deu muito mais antes do que a gente precisa e merece. Aleluia, vamos adorar. Aleluia, convido o Senhor para entrar dentro do seu coração, nessa casa. Nós vamos morar no Espírito Santo.
devorador da nossa vida, repreenda o devorador da nossa casa, repreenda o devorador do nosso trabalho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Jesus, seu nome está acima de todo nome. Aquele Deus tão grandioso, tão tremendo, que Ele abriu mão de toda a sua glória, se esvaziou de si mesmo, se humilhou e se fez como um de nós.
Aleluia! Amém! Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso soberano Senhor, aquele que pode todas as coisas, aquele que está acima das potestades, dos principados, o Deus Todo-Poderoso, esse é o Senhor. Amados, podeis sentar, nós estamos muito felizes nesta noite de estarmos aqui neste culto de celebração, celebrando ao Senhor por tudo que Ele fez e por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele ainda vai fazer. Vamos repetir isso aqui, amados? Vamos lá? Louvemos ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele ainda vai fazer. Amém? Você acredita nisso? Toma posse aí em nome de Jesus. Você que está aí nos vendo pela essa live, você tome posse agora na sua casa, aonde você estiver, porque esse Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amados, nós estamos no culto de celebração da ceia do Senhor. Daqui a pouco nós teremos a celebração da ceia do Senhor e nós estamos muito felizes de estarmos aqui nesta noite. Queremos agradecer a cada irmão, a cada irmã que está aqui. Queremos agradecer a família que está nos visitando hoje, os irmãos que estão dando o privilégio de estar aqui conosco nesta noite. Obrigado, pela presença de vocês. Fiquem, a casa é sua. Amém, queridos? Como é que a gente faz com esses amados? Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Sintam-se em casa. Queridos, nós queremos falar nessa noite um pouco sobre essa questão da cruz. Nós estamos numa noite de ceia e eu quero falar sobre o seguinte tema: os acontecimentos mais negros da história. A Bíblia, aliás, a história, ela fala de muitos acontecimentos. Quando você vai lá no Google e fala e olha lá quantos acontecimentos tenebrosos, a história está lá para contar. Mas teve uns que é mais tenebrosos do que o outro. A história da humanidade, ela está repleta de dias terríveis. Dias terríveis. Dias que você poderia estar dizendo assim: por que que eu acordei para esse dia? Por que que eu estou passando por esse dia? Eu separei alguns dias tenebrosos que a história levanta. A primeira que a gente pode colocar aqui é a da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela foi de 1939 a 45. E foi a humanidade sofreu muito. 6 milhões de judeus foram mortos, cremados nos fornos, ou do trabalho forçado, ou por causa dos castigos, por causa da fome. Então, esse é um momento negro da história, são dias negros, são anos negros da história. Um outro episódio que eu separei aqui é o dia chamado Holodomor. Essa palavra ela é ucraniana. Quando ali na Ucrânia
foi causada a morte durante 32 e 33, a morte causada pela fome de 12 milhões de pessoas. 12 milhões de pessoas. Uma outra tragédia da humanidade que a história fala é também relacionada à fome, a fome chinesa, que matou de 48 a 52, matou mais de 45 milhões de chineses. Mas o dia mais negro da história, por mais que esses todos são dias negros, são anos de terror, não é esses dias. O dia mais negro da história aconteceu em Jerusalém, em Israel, quando um homem inocente, que veio a esse mundo como o homem mais inocente que já pisou nessa terra, foi julgado, condenado e crucificado, sem ter cometido um delito sequer. E é sobre esse Jesus, esse homem, que eu quero falar um pouco nesta noite. E para isso eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 23. Qual é a proposta nossa nessa noite? A nossa proposta é caminharmos por todo aquele dia de quinta-feira e de sexta-feira, quando a humanidade cometeu o pior ato de justiça contra um ser humano. O pior ato de justiça contra um ser humano. Lucas 23, a partir do versículo 24. E os irmãos, deixem a Bíblia aberta aí, porque nós vamos falar de alguns versículos desse capítulo. Como começou o dia negro, aquele dia negro? O versículo 24, você já achou aí? Eu vou ler numa tradução aqui um pouco diferente, mas o conteúdo é o mesmo. O que é que diz o versículo 24, aqui na minha versão? Portanto, Pilatos sentenciou Jesus à morte, conforme a vontade daquelas pessoas. Você entendeu aí? Pilatos, o Pôncio Pilatos, o governador romano, sentenciou Jesus à morte de acordo com a vontade daquelas pessoas. Amados, o próprio Pilatos, ele declarou: eu não vejo neste homem culpa alguma. O próprio Pilatos teve que admitir que ele estava fazendo um julgamento movido pela opinião e pela pressão das pessoas. E eu quero ilustrar isso com algumas coisas. Quantas vezes, meus irmãos, nós julgamos, condenamos pessoas inocentes porque nós seguimos o que as pessoas estão nos pressionando a fazer, e não com o senso de justiça que deve nortear todo o nosso caminhar. Muitas pessoas hoje estão julgando, condenando pessoas por causa da vontade de outras pessoas, por causa da pressão de outras pessoas. Quantas vezes você tem sido vítima
de um julgamento, de uma condenação, por causa que as pessoas te levam você a fazer determinados julgamentos. Muitas vezes você não conhece a história da pessoa, muitas vezes você não sabe o que aquela pessoa está passando, mas você faz um julgamento, condena aquela pessoa, porque daquilo que a pessoa falou de você. Jesus foi vítima desse tipo de julgamento. Pilatos sentenciou Jesus à morte, por causa da pressão daquelas pessoas. Porque aquelas pessoas gritavam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Quantas vezes, irmãos, nós não estamos gritando com nossa voz, mas estamos fazendo com as nossas atitudes, crucificando pessoas que a gente não sabe se ela realmente é culpada ou não. O versículo 25, o texto diz que tinha a lei romana, ela tinha que, durante as festividades, e era a festividade da Páscoa, tinha que soltar um prisioneiro. E aí Pilatos viu um fio de esperança de tentar salvar Jesus. E ele pegou lá no presídio, lá naquelas prisões deles, o homem mais perigoso que estava preso ali. Pilatos, ele fez de propósito. Pilatos, ele disse: eu vou pegar o pior homem, o homem mais odiado, e vou colocar com esse homem. Com certeza eles vão optar por Barrabás. Mas o que acontece é que na hora, a surpresa de Pilatos foi, quando ele apresentou Barrabás de um lado e Jesus de outro, as pessoas disseram: crucifica Jesus e solta Barrabás. Qual é a lição que a gente aprende aqui? Muitas vezes nós estamos, por causa desse julgamento que a gente faz das pessoas, nós estamos deixando as pessoas culpadas soltas e estamos crucificando as pessoas inocentes. Quantas vezes nós defendemos pessoas que têm tanta culpa, mas a gente não defende aqueles que a gente não tem certeza que é culpado. Então, Pilatos ficou estarrecido quando o povo disseram: nós queremos Barrabás. O texto diz que Barrabás era um homem perigoso, estava na prisão por causa de roubo, de tantas outras coisas. Versículo 23 diz, o versículo 25 diz: mas entregou-lhe Jesus para fazerem com ele o que quisesse. Amados, as pessoas estão abrindo mão de Jesus. As pessoas estão deixando Jesus entregue ao escárnio, às zombarias. As pessoas, eles não estão sabendo o que fazer com Jesus, o chamado Cristo. Pilatos, ele disse para o povo: e o que farei com Jesus, o chamado Cristo? E eles disseram: seja crucificado, seja crucificado. Versículo 27. Enquanto a multidão estava levando Jesus para a morte, quem é que estava levando Jesus para a morte? A multidão. Todos os dias, pessoas estão levando Jesus a morrer, não o Jesus ressuscitado, mas o Jesus que eles idealizaram, que eles têm na sua ideia. Todos os dias, eles matam Jesus, eles falam, eles adoram,
um Jesus morto. O texto diz que enquanto a multidão estava levando Jesus para a morte, as pessoas estão levando Jesus a morrer nas suas vidas, nos seus corações. E o mais triste disso, meus irmãos, é que muitas pessoas que um dia disseram que esse Jesus era vivo na sua vida, era vivo no seu coração, estão levando Jesus a morrer. Jesus está morrendo para muitas pessoas nesse momento, porque a fé deles está morrendo. Muitas pessoas estão deixando Jesus morrer, porque só uma maneira da gente ter Jesus conosco, quando Ele está vivo em nós. Mas nós, muitas vezes, estamos levando Jesus a morrer nas nossas vidas. Quando nós nos afastamos, quando nós pecamos, quando nós abrimos mão, quando nós deixamos Jesus por tantas outras coisas. E o texto continua dizendo que, enquanto Jesus está sendo levado para a morte, um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que estava naquela hora chegando do campo, foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Você está acompanhando o desenrolar desse dia negro? Primeiro, uma multidão ensurdecida, gritando: crucifica, crucifica. Depois, uma multidão pegando Jesus com aquela cruz nas costas, levando, e a multidão ali empurrando em direção ao Monte Calvário. E eis que de repente, Jesus já fraco, ensanguentado, tinha perdido muito sangue desde a noite anterior, quando ele foi chutado, cuspido, recebeu paulada, uma coroa de espinho. Jesus já estava fragilizado fisicamente, mas não espiritualmente. E então, Jesus não aguentava mais carregar aquela cruz pesada. Aquela cruz que era minha, que era sua, que era sua, que era sua, que era nossa. A multidão estava obrigando Jesus a levar a cruz de toda a humanidade. E o texto diz que Jesus caiu várias vezes e ele não aguentando. Então tinha um homem que estava passando. Eu costumo dizer que é aquela pessoa, Simão é aquela pessoa que está na hora errada, no lugar errado. E aí ele foi pego e obrigaram ele a carregar a cruz. Jesus falando sobre isso, ele diz que aquele que não negasse a si mesmo e tomar a sua cruz, não pode segui-lo. Para seguir Jesus, queridos, nós temos que negar a nós mesmos, negar a nossa natureza carnal, negar a nossa vontade, nosso conforto. Nós precisamos negar para que possamos chegar até Jesus. Outra cena daquela história daquele dia, o versículo 28. Grandes multidões o seguiam, e muitas mulheres que lamentavam e choravam por ele. Veja só, de um lado aquela multidão, seguindo aquele cenário, olhando aquela cena, aquilo era um espetáculo para aquelas pessoas. Elas estavam vendo até quando, até onde aquele homem simples, frágil, iria chegar. Muitas multidões seguiam, mas também muitas mulheres que lamentavam e choravam por ele. Quantas pessoas
acha que precisa chorar por Jesus. Há muitas pessoas que acham que através do choro, através das lamentações, pode ajudar a Jesus. Mas nada poderia ajudar a Jesus a se livrar do Calvário. Nada, nenhuma lágrima, nenhuma lamentação poderia livrar Jesus daquela cruz. E aí quando chega no verso 29, Jesus para e fala para elas: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim. Mulheres de Jerusalém, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmas. Olha que coisa! Chorem por vocês mesma e por seus filhos. O que Jesus queria dizer? O que Jesus estava tentando dizer para aquelas mulheres? Que por mais que a gente chore, compadecida de Jesus, o nosso sofrimento é que nós devemos chorar, porque as coisas que nós temos que enfrentar na vida, no dia a dia da nossa vida, por essa sim nós devemos chorar, e precisamos chorar. Precisamos chorar. Por que Jesus falou aqui? Olha o versículo 30. Porque estarão chegando, e já está chegando dias, em que vocês dirão: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, e que os ventres nunca geraram, e os seios nunca amamentaram. Irmãos, naquele momento, Jesus estava colocando uma profecia que aquelas mulheres não sabiam o tanto de sofrimento, aquilo que Jesus estava passando. Não se contava com o sofrimento que aquelas mulheres e todo o povo de Jerusalém iria passar. A história diz que 70 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, houve uma invasão em Jerusalém, onde crianças foram mortas, arrancadas dos braços dos seus pais, cortada ao meio. Mulheres grávidas eram rasgadas os seus ventres e arrancadas as crianças de lá. Por causa do pecado da cidade de Jerusalém, por causa da injustiça que a cidade de Jerusalém e os governantes de Jerusalém praticaram contra o homem mais inocente de toda a humanidade. Quando aqueles homens gritaram que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, naquele momento, aqueles homens estavam dizendo que eles iam passar por uma grande tristeza. Outro acontecimento desse dia negro. Nesses dias, todos dirão para as montanhas: caia em cima de nós. E dirão às colinas: cubra-nos. Pois se fazem estas coisas, as árvores verdes que não farão quando ela estiver seca. Ou seja, Jesus disse que naquele dia as pessoas iriam desejar a morte, mas elas teriam que enfrentar a ira de Deus sobre a humanidade por causa da injustiça que praticaram contra o seu filho, o Filho de Deus.
E aí, Jesus chega ao Gólgota. E quando chega ali, começa uma outra parte desse dia negro. Levaram mais 2 criminosos, 2 ladrões. E ali puseram 3 cruzes. Um ladrão do um lado, o ladrão do outro e Jesus no meio. Para que se cumprisse uma profecia que dizia que entre os malfeitores ele foi crucificado. Versículo 32 diz: e outros 2 que eram criminosos foram conduzidos para fora, a fim de serem executados com Jesus. Versículo 33. E quando chegaram ao monte chamado Caveira, ali todos os 3 foram crucificados, com Jesus no meio e os 2 criminosos, um de cada lado. Por que os romanos fizeram aquilo? Os romanos queriam dizer que ele estava no meio dos 2 criminosos porque ele era o pior dos criminosos. Geralmente, o criminoso mais terrível é colocado no centro, era colocado no centro. Ele, com aquela posição, estava dizendo que aquele do meio, aquela cruz do meio, era do homem mais perigoso da terra. Agora, como um homem que nunca sequer bateu em alguém, um homem que curou pessoas, um homem que multiplicou pães, um homem que libertou pessoas dos jugos terríveis, como que aquele homem era o pior dos criminosos? Mas assim a humanidade o condenou. Mas assim aquela cidade o condenou. Mais alguma cena daquela história? O versículo 28 diz: grandes multidões, aliás, 28 não, 31. Nesses dias, todos dirão: as montanhas caem em cima de nós. E dirão: as colinas cubram-nos. Versículo 32. Outros 2 que eram criminosos foram conduzidos com ele. Eu estou revivendo a história para vocês, daquele dia negro. 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Como? Como que uma pessoa que está sendo tratada como o pior dos criminosos, nesse momento, consegue fazer uma declaração de perdão universal? Universal. Perdão para todos os homens, tanto dos que estavam ali, quanto dos que viriam depois. Amados, a prova de que aquele homem era um homem inocente é que não havia rancor, ódio, mesmo sofrendo toda aquela injúria. Jesus declara do alto da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E Jesus está dizendo até hoje, para mim e para você que está me ouvindo ainda, que ainda não tomou uma posição ao lado de Jesus. Você que tem vivido uma vida cheia de transtornos, cheia de pecado. Jesus está dizendo que você precisa do perdão de Deus para a sua vida. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que está fazendo. Os soldados tiraram sorte
sobre suas vestes, jogando dardos para cada peça de roupa. Olha que cena. Enquanto Jesus estava declarando perdão, os soldados estavam disputando as vestes do criminoso. Era um costume romano, você vestir o criminoso com roupas, quando ele ia morrer para a morte, com roupas suntuosas, e depois tirava aquelas vestes e deixava o criminoso seminu. Jesus ficou seminu naquela cruz. E os soldados aproveitavam agora para fazer uma festa, fazer os jogos com as vestes de Jesus. Outra cena daquele dia negro. A multidão olhava e os líderes riam e caçoavam. Esta cena, ela é típica dos dias de hoje. Enquanto nós vemos uma multidão olhando, só olhando para a cruz, só como espectadores, o sacrifício de Jesus não tem alcançado essas pessoas. O sacrifício de Jesus não tem ido até essas pessoas, porque as pessoas só veem Jesus como o Marte da cruz. As pessoas não estão vendo Jesus como o Salvador da humanidade, como o único que pode salvar o homem do pecado e da justiça e do juízo. Só. E então, ali naquele quadro, enquanto que os soldados lançavam sorte nas vestes, a multidão olhava, os líderes religiosos riam e caçoavam dele. Vocês estão entendendo, querido? Que sofrimento. Enquanto que ele dizia, Pai, perdoa, aquele povo ria dele. Enquanto Jesus está dizendo para você, para mim, Pai, perdoa. Às vezes nós estamos rindo, nós estamos menosprezando o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus simplesmente foi um acontecimento histórico para muitas pessoas. E eles diziam, ainda no versículo 35, ele foi tão bom, salvando os outros, dizendo, vamos ver se ele salva a si mesmo. Se ele é o Cristo de Deus, o escolhido. Numa outra tradução diz, ele foi tão bom, salvando tantas outras pessoas, mas não tem onde salvar a si mesmo. Por que ele não salva a si mesmo? Por que ele não toma uma decisão? Porque Jesus, não é que Jesus não podia, não é que Jesus não queria, mas é que Jesus precisava passar por tudo isso no nosso lugar, por nossa causa. Porque senão nós não estaríamos aqui hoje, em roda da mesa do Senhor, para comemorar a mesa da vitória, a mesa da ressurreição. E foi por isso, mesmo ele podendo, porque Jesus pode todas as coisas, ele disse isso para os soldados lá no Monte das Oliveiras. Você acha que se eu quisesse agora, não pediria a meu pai miríades de anjos e ele viria ao meu encontro? Mas eu não vou fazer isso, porque eu preciso morrer por essa humanidade, para que essa humanidade possa ter vida eterna, para que possa ser salva em Cristo Jesus. Outra cena daquele dia negro. Os soldados também caçoavam dele, oferecendo vinagre para beber. Quem já bebeu vinagre aqui? Terrível. Quando você põe ele na salada, com salzinho, com azeite, né? Maravilha. Mas tenta tomar um copo de vinagre, para você ver o que é que acontece. Quando Jesus disse, tenho sede. Ah, você tem sede? Ah, é?
Tá bom, vamos dar para você. Encheram um cântaro com vinagre e deram para Jesus. Vocês estão entendendo o tamanho da maldade do ser humano? Quanto mais eles faziam maldade, mas eles achavam que era pouca. E eles ficavam procurando coisas para fazer com Jesus. Você imagina aquele homem fragilizado, com sede, ali pediu um pouco de água. E não lhe deram. Negaram a água ao autor da água. Ele diz: quem crê em mim, rios de água fluirão de dentro de mim. Eu sou a água da vida. Mas naquele momento, quando ele precisou de água, deram-lhe vinagre. Sabe, queridos, Jesus queria um pouco de água para matar a sua sede, para que a sede da humanidade, a sede de salvação, pudesse ser provocada em cada um de nós. E aí precisamos, irmãos, ter essa sede de salvação. Você que ainda não teve o encontro com Jesus, você precisa sentir essa sede, porque Jesus passou sede por você. Jesus passou sede por nós. Versículo 37, outra cena. E lhe diziam: se você é, de fato, o rei dos judeus, salve-se a si mesmo, desça da cruz, faz alguma coisa, dá algum espetáculo, mostra para nós que você é o Cristo. É claro que aqueles homens estavam sendo usados pelo maligno, porque Satanás estava torcendo. Satanás estava usando todos os meios para que Jesus não chegasse até o fim. Ele tentou Jesus no deserto, ele tentou Jesus, todo o ministério terreno de Jesus, e lá era a última oportunidade que ele teria para fazer Jesus desistir da cruz. Mas Jesus não desistiu. E graças a Deus, ele não desistiu. Porque se ele tivesse desistido, a humanidade estava totalmente perdida. Outra cena, na cruz, versículo 38, na cruz por cima da cabeça dele estava escrito: este é o rei dos judeus. É claro que aquilo ali era uma maneira de escarnecer Jesus. Olha como é que está o rei dos judeus. Os romanos queriam dizer: é esse que é o seu rei. Vocês não escolheram ele? Olha, esse é o seu rei. Porque o rei do mundo é Nero. Mas vocês escolheram esse cara fracote, esse cara que não reage, esse cara que diz perdoa-lhes, esse cara que apanha, esse cara que não reage a nada. Olha que rei fraco vocês escolheram. Era isso que eles estavam querendo dizer quando eles colocaram essa situação, essa inscrição sobre a cruz. Versículo 39. Um dos criminosos ao lado, presta atenção, um dos criminosos ao lado zombava. E então, você é o Cristo? Não é? Prove isso, salvando-se a si mesmo e a nós também. Vocês estão entendendo, querido? Todo momento zombaria. Até os seus companheiros de cruz, que estavam na mesma situação dele, começaram a caçoar de Jesus, zombar de Jesus. Tem muita gente, querido, que está num estado deplorável, e eles zombam de Cristo, com as suas atitudes, com os seus pecados, com as suas situações de erros. Eles zombam de Deus o tempo todo. Versículo 40. Mas o outro criminoso
repreendeu-o dizendo: você não teme a Deus nem estando sobre essa sentença? Você não teme a Jesus mesmo está sendo condenado, morto naquela cruz? Tem gente que não está temendo a Deus, está chegando ao final da morte, está sofrendo um câncer que está matando, mas as pessoas não estão temendo a Deus, não estão temendo a Deus. Tem pessoas que estão vivendo um estado deplorável de miséria, mas não temem a Deus, não entregam a sua vida ao Senhor. Pelo contrário, zombam do Senhor. E aquele outro homem diz: nós estamos diante da mesma sentença. Versículo 41, nós merecemos morrer pelos nossos crimes, mas este homem não cometeu nenhum mal. Olha que coisa tremenda, querido. Olha que coisa tremenda. Enquanto que um não queria nem saber de Jesus, aquele outro reconhecia os seus pecados, os seus erros, e reconhecia que aquele homem da cruz do meio era um homem inocente. E em seguida, versículo 42, ele disse a Jesus: lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Aquele homem sabia que não tinha mais escapatória para ele ali. Mas aquele homem estava reconhecendo de que aquele Jesus poderia salvar, levar ele para o seu reino. E naquele momento, Jesus, versículo 43, respondeu: eu afirmo a você que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Você está vendo, querido? O outro rejeitou, o outro zombou e o outro perdeu. O outro reconheceu. O outro reconheceu que ele era pecador e que ele precisava de Jesus para entrar no reino. Porque sem Jesus, ninguém pode entrar no reino dos céus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aquele homem criminoso, depois de tantos crimes cometidos, ele agora, olhando para aquela cruz do meio, ele reconhece que ali está o homem que poderia não salvar daquela vida ali, mas salvar do inferno que estava esperando por ele. E ele recebeu o perdão naquele mesmo momento. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E aí, queridos, aquele dia começa a entrar no seu declínio. Versículo 44. A esta altura, que já era meio-dia, e a escuridão cobriu toda a terra, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. De meio-dia às 15 são 3 horas de trevas. O que acontece? A criação da natureza do Criador, naquele momento protestava contra a maior injustiça que estava fazendo contra a Jesus, o seu Criador. A natureza negou-se a exercer o seu papel, o sol de iluminar, as estrelas de brilhar. Toda a terra protestou contra a injustiça que praticava contra o seu Criador. A natureza se rebelou contra o Criador. 3 horas de treva, onde as pessoas, não era qualquer trevas. Um dos evangelistas fala que as pessoas não conseguiam enxergar o outro, era uma treva profunda. Não era uma treva que tinha uma luzinha ali, não tinha luz em lugar nenhum.
O mundo ficou em trevas durante 3 horas. E foi nessa hora. Versículo 46. Jesus gritou com alta voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E com estas palavras, morreu. Imaginemos a cena. Uma escuridão e de repente uma voz. Eu posso imaginar a voz de angústia de Jesus naquela cruz. Ele teve que gritar, porque a dor era terrível. A dor, não a dor dos seus ferimentos, mas a dor do pecado da humanidade caindo sobre si. Isaías diz: e ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele foi moído em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. E aí, queridos, o versículo 47 é muito interessante. Quando houve aquelas trevas, o povo parou de caçoar, parou de zombar. Os 2 ladrões do meio, do lado do outro, já estavam mortos. O homem do meio também já havia morrido. E diante daquele grito, que toda a terra ecoou, em todos os 4 cantos da terra, aquele grito foi ecoado. Começaram a reconhecer. O versículo 47 diz: e o centurião, que era o líder das execuções, viu o que tinha acontecido, louvou a Deus e disse: verdadeiramente este homem era inocente. Tiveram que reconhecer que eles tinham praticado a maior injustiça com um homem inocente. A maior injustiça. O líder, o chefe da execução, diz: nós cometemos o maior erro da história. Este homem era inocente. 48. E a multidão, que veio para ver a crucificação, quando viu que Jesus era morto, estava morto, começou a bater no peito e afastar-se, dizendo: ele está morto. Começou a bater no peito e afastar daquela cena terrível. Queridos, olha o que acontece naquele cenário. Os zombadores agora não existia mais. Os espectadores também agora. Todos agora estavam movidos pelo sentimento de que aquele homem, era o homem inocente. Não era um criminoso. Eles estavam dizendo: nós cometemos o maior erro da história da humanidade. O maior erro. Começaram a bater no peito. Quando essa expressão de bater no peito para o judeu é quando eles estavam muito arrependidos, muito tristes, eles se esmurravam para tentar mostrar um pouco da angústia que eles estavam sofrendo. Ou seja, naquele momento a angústia tomou conta daquela multidão que horas antes tinha gritado: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Versículo 49. Enquanto isso, os amigos de Jesus, incluindo as mulheres, que seguiram desde a Galileia, estavam olhando de longe, observando estas coisas. Você entende aqui, querido, isso? Os seguidores de Jesus,
não tiveram coragem de ir lá. Ficaram de longe. Tem muita gente que hoje está chegando, não quer nem estar perto de Jesus. Diz que é de Jesus, canta que é de Jesus, ora dizendo que é de Jesus, mas está chegando, seguindo Jesus de longe. É um seguidor de Jesus de longe, porque ele não quer se comprometer com o mundo. Ele não quer dizer para as pessoas que ele é um seguidor de Cristo. Pedro fez isso, negou ele 3 vezes. Judas negou, e os outros ficaram seguindo ele de longe. Quantos de nós, cristãos, que um dia dissemos que Jesus morreu por nós, estamos seguindo Jesus de longe, não estamos nos achegando a Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. As mulheres da Galileia seguiam Jesus desde a Galileia. Ou seja, todos os dias estavam ali, por causa dos milagres, por causa do que Jesus fazia, mas agora, até as mulheres que seguiram Jesus desde a Galileia, seguiram agora o José de Arimateia, e viram onde o sepulcro, onde colocou o corpo de Jesus, que fora carregado lá para dentro. Agora, aquelas mulheres que seguiram o sofrimento de Jesus de longe, agora acompanha um defunto para o sepulcro. O defunto era mais importante do que o Cristo vivo. Tem muita gente que está seguindo um Cristo defunto. Deixou de seguir o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, o autor da vida, para seguir um Jesus defunto, um corpo morto, porque a preocupação delas era onde iriam colocar o corpo de Jesus. Para quê? Porque elas queriam colocar perfume no corpo. Não era mais necessário. Tem muita gente que quer servir a Jesus depois que não há mais necessidade. Tem gente que hoje tem necessidade, precisa de servir a Jesus com seus dons, com seus talentos, com a sua vida, com o seu dinheiro, com os seus bens, mas não estão fazendo isso. Mas vai chegar o dia que quer servir a Jesus morto, não tem mais jeito. Você precisa servir a Jesus agora, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele não está mais lá no sepulcro. E aí o texto termina dizendo que quando aquelas mulheres, no outro dia, dali elas foram para casa, versículo 56, prepararam perfumes para embalsamar o corpo, mas descansaram no sábado, porque o mandamento da lei dos judeus assim dizia. Tem muita gente que quer fazer alguma coisa para Jesus, mas tem que obedecer às leis. Eu não vou fazer porque não pode fazer isso. Eu não vou à igreja porque o prefeito declarou que eu tenho que ficar isolado e eu vou esperar. Irmãos, você tem a oportunidade de servir Jesus agora. Você tem a oportunidade de fazer como Maria fez, comprar o melhor perfume e derramar aos pés de Jesus e enxugar com seus cabelos. Você precisa fazer algo pelo reino de Deus agora, porque Jesus está vivo. Ele não precisa mais que você faça alguma coisa pelo corpo dele, porque ele ressuscitou. Então, queridos, o texto diz que quando aquelas mulheres foram no outro dia para fazer esse ritual de preparar o corpo, com aqueles perfumes, com aqueles óleos, quando chegaram lá, o sepulcro estava aberto, e olharam lá para dentro, não tinha ninguém, e aquelas mulheres choraram, e aí encontraram uma pessoa assim, elas acharam que era o jardineiro, e perguntaram: aonde vocês colocaram o corpo do meu Senhor?
Diz, porque nós queremos fazer algo por esse corpo. Sabe qual é o corpo de Jesus agora, querido? Que você precisa fazer algo, que você precisa perfumar, que você precisa servir. É isso aqui, ó. Igreja. A igreja é o corpo de Jesus que nós precisamos cuidar um dos outros. Um dos outros. Porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E aí Jesus aparece para elas e diz: mulheres, não chorem. Por que buscais entre os mortos aquele que já está vivo? Aquele que ressuscitou. Vai e diga para os outros que eu não estou mais no sepulcro. Não estou mais no túmulo. Ressuscitei e daqui a pouco eu vou estar lá com eles. Queridos, o que nós falamos nessa noite aqui? O dia mais negro da história. Quantas cenas terríveis vocês viveram aqui nesse momento, reviveram. Não estávamos lá, mas pelos escritos dos discípulos, nós podemos conhecer essa história. E aí, a pergunta que eu quero deixar para nós mesmos nessa noite é: quem é você nesse dia? Se você estivesse lá, quem seria você? Pilatos? Covarde? Que tem medo do povo? Que tem medo de se dizer para as pessoas que aquele homem era inocente? Ou você é os religiosos que com suas religiões, com suas situações está dominando as pessoas? Ou você é do grupo dos zombadores? Onde você está? Ou você é daqueles que está seguindo Jesus de longe, vai continuar seguindo Jesus de longe? Ou você é aqueles que quer embalsamar um corpo que não precisa de embalsamento? Você decide em que grupo você está. Só você pode decidir. Se no grupo dos escarnecedores, se no grupo das pessoas que se divertem enquanto o inocente estava sofrendo na cruz, ou se você fica de longe, ou se você grita a condenação de Jesus. Você decide. Só você pode decidir. Que grupo você quer pertencer? E aquele grupo que você pertencer é aquilo que você vai colher para a sua vida eterna. Você, todos nós, precisamos do Jesus ressurreto, não mais o Jesus Cristo morto. Ele morreu. Às 3 horas da tarde, daquele dia, ele morreu. Mas o túmulo não foi suficiente. E Paulo, escrevendo mais tarde, fala isso. Onde está a morte? O teu aguilhão. A morte foi tragada pela vitória. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Amém? Que Deus abençoe e que você possa viver a ressurreição de Jesus todos os dias, todos os momentos da sua vida. No momento de angústia, no momento de sofrimento, no momento de alegria, no momento, todos os momentos, saiba que Jesus morreu por você para te dar alegria, perdão, paz de espírito, vitória sobre as lutas, vitória sobre as coisas que você não consegue vencer. Jesus venceu por você naquela cruz, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos que estão aqui, dos que estão nos vendo por este vídeo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vamos passar agora para a mesa do Senhor. Nós vamos agora fazer o que Jesus mandou a gente fazer. Ok? Enquanto que o pessoal do louvor volta para entoar um cântico de louvor, nós vamos estar aqui nos preparando para uma ordenança de Jesus
Amém? Queridos, esse é um momento muito especial. Muito especial. Porque nós só vamos participar desse momento aqui porque Jesus ressuscitou. E quando os discípulos estavam lá, depois da ressurreição de Jesus, quando aqueles discípulos estavam lá, com medo, escondidos naquela casa, quando as mulheres chegaram dizendo, ele ressuscitou, ele não está lá, ele ressuscitou, ninguém acreditou. E quando eles estavam lá naquela confusão, e alguém dizia assim, olha, se eu não ver as marcas das mãos, a marca, as suas cicatrizes, se eu não ver, eu não vou acreditar que ele ressuscitou. E aí Jesus entrou entre eles, entrou naquela casa, mesmo com as portas fechadas, Jesus entrou naquela casa e disse, paz seja convosco. Paz seja convosco. Então, queridos, você vai participar dessa mesa, porque essa mesa não é dos zombadores, não é dos que crucificaram a Jesus, não é dos que seguiam Jesus de longe, não é dos que estão com medo. Essa mesa é dos vitoriosos, é daqueles que venceu a morte, venceu o medo. E ele disse, vocês devem fazer isso todas as vezes que beberdes ou comerdes em memória de mim. Porque todas as vezes que fizerdes isto, vocês estão anunciando a morte e a ressurreição até que eu venha. Jesus vai voltar para buscar aqueles que não são zombadores, aqueles que estão de longe, aqueles que não se achegaram a Jesus. Ele vai vir buscar um povo santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E nós precisamos, através desse momento aqui, queridos, estar trazendo à memória esse momento tão importante, não do Cristo morto, mas do Cristo que ressuscitou. Enquanto os irmãos estarão cantando, os irmãos vão estar distribuindo, os elementos. Você pode receber todo aquele que já é salvo em Jesus Cristo, está em comunhão com a sua igreja, deve participar deste momento da ceia. Seja bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tomam vação, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa de Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessa
amados, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele traz toda uma orientação para a ministração da ceia, porque havia uma confusão ali na igreja de Coríntios, a respeito desse momento tão importante. E Paulo escrevendo no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 20, ele diz: de sorte que quando vos ajuntai num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um e tomando antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro se embriaga. Não tende porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei disso? Não vos louvo. E aí ele diz como é que tem que ser a verdadeira ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Feche os seus olhos antes de comer o pão e pense em tudo que você ouviu aqui nessa noite. Todo o sofrimento de Jesus naquele dia. As pauladas, as bofetadas, as chicoteadas, a cruz, a coroa de espinho, a zombaria, os escárnios. Ele fez isso por você, meu amado. Aleluia. Ele fez isso por nós. Você, eu, nós merecíamos estar ali, mas ele fez isso. Então, quando você comer este pão, você deve trazer à memória de que você hoje pode sentar na mesa do Senhor, porque Jesus fez isso no seu lugar. Por isso, esse momento é um momento muito importante para nossas vidas como igreja do Senhor. Pai amado, Deus de imensa misericórdia, Pai, o Senhor fez tudo isso por mim, Senhor. Ó Deus, eu era que merecia todo aquele castigo, mas o Senhor tomou o meu lugar. O Senhor foi ferido pelas minhas transgressões. O Senhor foi julgado no meu lugar. Eu que era o culpado. O Senhor era o inocente. Mas o Senhor morreu por nós. Ó Deus, o que nós queremos nesse momento é te dizer: obrigado, Senhor. Não temos como pagar. Nós podemos dedicar a nossa vida, o nosso coração, os nossos talentos, e seguir o Senhor de perto, e dizer para o mundo que há um Salvador, que há um Senhor, que ressuscitou, que não está na cruz, mas ressuscitou. E nessa hora, nós declaramos isso, que quando comermos este pão e bebermos deste cálice, nós estamos dizendo para o mundo que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta igreja estar nesse momento fazendo este ato tão maravilhoso. Obrigado, Deus, por todas as igrejas que estão fazendo isso. E nós devemos fazer isso até que o Senhor volte. Obrigado pela vida de cada pessoa que vai participar deste momento. Que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas transgressões. Ó Deus, perdoa, Deus, os nossos erros, que muitas vezes não vigiamos e cometemos erros, mas o sangue de Jesus
que é poderoso para nos purificar de todo pecado, nos purifique nesta hora, em nome de Jesus. Comamos do pão. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Bebamos o cálice em nome de Jesus. Meus amados, nós estamos chegando ao final deste culto. Nós queremos agradecer os nossos amados que esteve conosco nesta noite. Que Deus abençoe, não só vocês, mas todos. Que esta semana, eu ministro isso na vida de cada um. Que seja uma semana de muita paz. Mesmo que você tenha que enfrentar, você sabe o que você tem que enfrentar esta semana. Não desista. Não se deixe curvar pelo sofrimento, pelas angústias, por aquilo que você tem que passar. Saiba que você tem ao seu lado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o homem que venceu a morte, venceu o pecado, e Ele vai te dar vitória, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, aqui e em todo lugar aonde esta palavra for pregada, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe. Vamos estar encerrando este culto em nome de Jesus. Deus.
Que nessa semana, sabe, você permita que o Senhor te surpreenda, que o Senhor realmente cuide de você nessa semana, em nome de Jesus. Que seja uma semana abençoada para a honra e glória do Senhor. Para os irmãos que estão em casa também assistindo a gente, Deus abençoe a vida de vocês. Uma ótima semana, você já sabe, curte aí, compartilha com as pessoas essa mensagem. Nós precisamos levar a mensagem do Evangelho de todas as formas e ferramentas que o Senhor está nos colocando, está nos permitindo. Amém? Então Deus abençoe a todos, uma ótima semana, em nome de Jesus. Aos nossos irmãos visitantes, Deus abençoe a vida de vocês, muito bem-vindos. Bom ter os irmãos aqui, a porta está sempre aberta. Gostaríamos de poder realmente estar mais próximos dos irmãos e conta com a gente que precisar, em nome de Jesus. Ótima semana. E vocês que não puderem estar conosco hoje, no próximo domingo vocês possam estar aqui, cultuando a Deus juntamente conosco. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de